diretamente afetado por ele, se o projeto der certo ou não. Entendo, entendo. Né? Só voltando rapidinho aqui, só um detalhe, tá bom? Que eu cliquei aqui na gravação, só para a gente não perder o registro, tá certo? Só lembrando, né, que como nós vamos falar sobre comunicação, né, e como eu já expliquei para vocês sobre comunicação é o calcanhar de Aquiles, e vocês já entenderam o que é calcanhar de Aquiles, né, que 90%, tá certo, dos problemas, né, da vida do gerente tá em torno da comunicação, não é? Que dentro de todos os problemas, né, a comunicação ele é o maior problema, tá bom? E aí nós paramos aqui e entendemos quem são as pessoas, e a pergunta foi feita agora, né, sobre os stakeholders, que são aqueles interessados, que nós já sabemos quem são, mas as pessoas que podem ser afetadas. Aí o nosso colega falou, e me perdoe porque na hora, eu não consegui gravar o que você falou. Você pode repetir, por gentileza? Como os stakeholders são as pessoas interessadas, então acho que quem mais seria afetado seria talvez os consumidores, né? Porque se der certo, eles estão de boa. Se der errado, eles estão ferrados. Pode ser consumidores, tá certo? Pode ser, por exemplo, né? Eu moro aqui ao lado aqui da comunidade São José, tá bom? Então eu vou construir agora uma principal desde a BR, né, até a Rui Carneiro, e vou utilizar toda a comunidade São José para isso. Então, todo o projeto que nós vamos fazer, né, dessa estrada, né, dessa rua, dessa avenida, sei lá, vamos fazer, tem pessoas interessadas, porque vai cortar caminho, pode, né, não precisa fazer todo esse rodeio aqui em frente ao shopping para chegar em alguns pontos. Então, já pode cortar um caminho bem considerado. Certo? Mas vai afetar as pessoas que moram lá, porque justamente vai passar por meio deles. Né? Então, eles também são stakeholders, né? Que estão, de certa forma, sendo afetados pelo problema. É um dos fatos também. O que você falou também daqui do cliente, né? Quando a gente tenta fazer um produto, a gente tenta fazer para acertar, certo? Mas acontece de ter produtos que machucam, né? Que tem projetos ruins e afetam, né? O cliente, né? E aí você falou bem, e você que falou, alguém pensou aí em um projeto que foi realizado e foi colocado em prática esse projeto, né? Se tornou um processo. E o produto foi para o mercado e afetou o cliente. Alguém sabe disso aí? De algum produto que existe? Conheço, e eu trabalho na empresa que fizeram isso. Acho que algumas pessoas aqui, os meninos principalmente, vão saber. O Onix, assim que foi lançado, o Onix Plus, que estava pegando fogo. Pronto. Bem recente, né? Vocês também Pesado, lembram hein, de uma boy? história... Vocês lembram também da história do carro, daquele carro, como é o nome dele? Da Volkswagen, né? Que é o Fox, né? Vocês lembram de um problemazinho que teve com o Fox que afetou... No caso do Onix aí, ninguém saiu machucado, né? Ainda bem. Mas no Fox, alguém saiu machucado. Umas 5 pessoas, se não me engano, saíram machucadas. Vocês sabem qual foi que aconteceu lá? O que foi que aconteceu? Conhece essa Não, história? do Fox não. O Assim, Fox eu sei que tem problema em motor. Agora, o que prejudicou algum consumidor, não me lembro. quando fizeram um projeto do Fox, né, então a grande propaganda é que era um carro bem pequeno e espaçoso, não é assim? Tá? E para ficar com mais espaço ainda na mala, né, o banco naturalmente ele deita, né, o encosto ele deita. E para deitar, eles colocavam, né, o dedozinho para destravar, tá certo? O banco. Só que tinha um defeito, né, nesse destravamento. E quando eles puxavam, parecia uma guilhotina. Então, 5 consumidores perderam o dedo, né, puxando, tá, essa travazinha do... Eu tenho quase certeza que foram 5, mas não foram menos de que 3. Mas na minha cabeça são 5. 5 pessoas perderam o dedo. E aí foi um processo grande, né, contra a Volkswagen e tudo, né, que foi um projeto terrível. Né? Você vai lá destravar, baixar o banco. Quando baixa o banco, né, corta o dedo, aí eles tiveram que fazer uma adaptação, fazer uma correção para que isso não mais acontecesse, certo?
Então, veja que nesse momento, ó, pessoas foram afetadas, né? Consumidores, como foi bem lembrado aí. Tá bom? Então, planejar, né, as comunicações. Então, que forma eu vou comunicar, de que maneira eu vou comunicar. Determinar qual é a necessidade de comunicação das partes envolvidas, quais informações devem ser distribuídas e para quem, né? E quais meios serão utilizados para esse propósito. Então, que forma nós vamos nos comunicar? Hoje nós temos um grande comunicador, que é o nosso celular, não é isso? Tá bom? Nosso celular aqui comunica, talvez a gente se comunique mais digitando por ele, né, mandando mensagem, do que falando. Eu confesso que eu falo muito pouco por ele, né? Pelo meu celular. Mas pelo celular da empresa eu falo mais, porque se for forma de trabalho, mas pelo nosso particular, não. Então, qual é o propósito? Né? Distribuir as informações, colocar informações necessárias e aí sim à disposição, ó, né, dos nossos stakeholders, tá? Todos interessados precisam conhecer, pessoal, saber como anda o projeto, em que pé está esse projeto, tá certo? Porque tem pessoas que investiram e querem saber. É muito ruim, vocês sabem disso, que quando você contrata ou investe seu dinheiro em alguma coisa, você não tem um retorno nem a satisfação, né? Nem a satisfação de que, olha, vai acontecer certo, vai acontecer errado. É muito ruim, né? Eu confesso a vocês que erros existem. E eu aceito erros naturalmente. O que eu não aceito é o desprezo, né? O descaso. Então, os erros acontecendo, a pessoa que eu paguei, ou que eu fiz investimento, não me dá nenhum retorno sobre o assunto, sabe? Então, mostra assim, a qualidade, o problema que é realmente, tá bom? Então, vejam bem como isso é um problema. E vocês já passaram, né? Se nós formos elencar aqui várias questões, todo mundo já passou por isso, né? Então, gerenciar expectativas das partes interessadas, administrar as comunicações e interações do projeto com o grupo, né? Entre os grupos e solucionar os problemas, caso ocorram, tá? Também precisamos o quê? Reportar o desenho, coletar e distribuir informações sobre o desenho do projeto. Então, todos os detalhes, tudo que se pode ser feito ou falado sobre o projeto tem que ser comunicado, né? Agora, de que forma eu comunico? Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Essa semana me ligou um senhor lá de Pernambuco e ele disse o seguinte, deixa eu ver quem está entrando aqui, Luiz Vitor, né? E ele me disse o seguinte, ele estava, vou colocar o Luiz Vitor aqui em silêncio, que ele estava com um projeto junto com o engenheiro. Oi, Luiz, quer falar, Luiz? Perdi a aula todinha já. Entendeu? Não, vamos embora, já tem muito para falar. Bom, então esse cidadão fez uma associação com um engenheiro elétrico que queria montar uma usina, né, elétrica aqui com energia solar, né? Com a fonte de energia solar. Só que o engenheiro, nessa nossa crise coronavírus, pegou o coronavírus e morreu, tá? Né? Se foi. E aí esse cara que ia só investir, ele não sabia de nada, ele não entendia nada. Ele sabia do que estava acontecendo, confiava nesse sócio, que era o engenheiro, mas não tinha domínio do detalhe. Também, mesmo assim, acontece conosco, né? Muitas vezes nós fazemos alguns investimentos, né? Não entendemos nada sobre o que estamos investindo, estamos comprando, né? E a pessoa que poderia nos dar a informação não dá. Tá? E aí ele veio conversar comigo para ver se eu podia ajudar ele, se eu podia dar orientações de como funciona, se valeria a pena, porque o dinheiro ele tinha, só não sabia como fazer. E achou interessante a ideia, né? E eu dei lá algumas instruções para ele, que eu podia, né? No máximo que eu podia, e só disse para ele, olha, vender energia é crime. Não pode, né?
Então, esse projeto que o senhor está fazendo aí não dá certo dessa maneira, né? Vendendo, tá bom? Só quem pode vender são as concessionárias, né? Temos que entender isso. E aí, reportar, né, o desenho, como nós falamos, toda essa informação. Aí vamos a uma coisa aqui interessante, que muita gente não gosta de fazer, que chama-se relatórios. Ou tem alguém aqui que gosta de fazer relatórios, pessoal? Eu acho que não, né? Acho que muita gente tem problemas com relatórios, tá? Então, relatórios, né, incluindo o relatório de andamento, medições desse progresso e previsões sobre o mesmo, né? Então, todos esses processos e seus produtos compõem o plano de comunicação geral do projeto, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de processo, né? Esse processo de comunicação. Nós temos aqui, por exemplo, a matriz, tá bom? Tem uma matriz da comunicação, e aí nós temos os tipos de comunicação que aqui está escrito, né? Nós temos a reunião de início, temos a reunião de equipe de projetos, temos reuniões técnicas de design, reuniões de status mensal do projeto, relatórios de status do projeto. Então, quando eu estou falando aqui, por exemplo, dessa aqui, né? Aí eu tenho, olha, o que é que a reunião de início faz? Qual é o objetivo dele, né? Apresentar a equipe e o projeto, tá? Revisar os objetivos dos projetos e abordagem de gestão. Então, é como se eu fosse apresentar o time, né? O time que vai compor todo esse projeto, mostrar que esse time vai trabalhar em tal projeto, né? Para as pessoas interessadas. Lembre que nós estamos mostrando isso para os stakeholders, né? Certo? Né? Então, como é que a gente faz isso? Normalmente, face a face, né? Presencialmente, numa reunião presencial, tá bom? Qual é a frequência? É a primeira vez. A reunião de início, uma vez, tá bom? Então, qual é a minha audiência? Patrocinadores, né, os times do projeto, que tem que estar dentro, né, os stakeholders. Né? Quem é o dono dessa reunião? Quem é que gerencia? Claro que é o gerente de projeto. Tá? E aí tem a sua ata de reunião. Não tem como escapar disso. Nesse segundo é interessante. Tá? Que aqui nós vamos ter uma frequência maior. Então, reunião de equipe de projetos. Revisar o status do projeto com a equipe. Tá? Então, sempre está revisando, face a face, seja por conferência, telefone, mas tem que estar se reunindo. E aqui mostra, né, o período, ó, semanalmente. Então, veja que não é nada muito distante, tá bom? É a questão de uma semana para outra. Fez o processo, arredondou o sistema, bola para frente. Vamos seguir de novo. Com quem eu vou fazer isso aí? Agora vai ser com meus stakeholders, com o patrocinador? Não. Apenas com o meu time, né? Isso com a minha equipe. Tá? Também o gerente, né, que é dono do assunto aqui, e a ata de reunião. Nós temos mais um aqui, né, que eu vou aqui sublinhar ela aqui para vocês, certo? Que é a reunião técnica de design. Tá? Deixa-me ver aqui uma coisa aqui, pessoal. Tem alguém mandando mensagem de vocês aqui. O professor deu uma queda básica. Vitor, mas Vitor voltou, não foi, Vitor? Cadê tu? Vitor, não, Vitor não voltou, não. Vitor saiu e não voltou. Beleza, Vitor, ele tô vendo. Voltei, rapaz. Tu tá onde, rapaz? Ela começou não. Ah, é porque tu era o Luiz Vitor. Tu botou no. Tá bom, vamos embora. Então vamos lá. Reunião técnica de design. Discutir o desenvolver, né, e desenvolver o design técnico da solução do projeto. Tá? Isso é face a face, quando preciso, né? Pessoal técnico do projeto, né? Líder técnico, né? Ata de reunião. Quem é o dono é o líder técnico, né, do assunto, tá bom? Quem é a audiência? Pessoal de projeto, tá bom? Quando é que vai fazer isso? Quando preciso. Quando é preciso discutir, vai lá e discute, tá certo? Então, se for preciso todo dia, discute todo dia,
Mas claro que eu estou dando um exagero aqui, mas se é preciso, se discute, tá certo? A reunião de status mensal, certo? Então vamos ver aqui a reunião de status mensal, deixa eu sublinhar aqui. Né? Reunião de status mensal do projeto, né? Relatar o status do projeto para a gestão, face a face ou conferência. Qual é a frequência? Você já está falando que é mensal, então não precisa nem discutir, é mensal mesmo. Né? A audiência, tá certo? É o público, tá bom? Interessado do projeto, são os stakeholders aí, né? Tá? O gerente de projeto está aqui. Vai precisar de ata? Não diz que precisa, tá bom? Mas por mim eu registraria tudo, certo? E por último, nesse sentido aqui, nós temos, né, relatório de status do projeto, né? Relatar o status do projeto, incluindo atividades, progresso, custos e problemas. Isso aqui é uma das coisas mais chatinhas, né, que tem que se fazer, que são relatórios, tá bom? Tem que ser providenciado sempre. E ele vai por e-mail, mensalmente, tá bom? Olha os interessados aqui, tá? O gerente é responsável por ele. E como é que se entrega a ele, né? Através de relatório, né, de status do projeto. Lembrando o seguinte, que esses relatórios são muito importantes, porque esses relatórios vão dizer, né, vão controlar, né, fazer o controle do projeto, tá? Então, sem controle, não tem como medir. Se eu não tenho controle, qualquer coisa tá bom para mim. Então, preciso ter controle, parâmetros, para saber se está de acordo com o que foi projetado ou não. Aí eu começo a ter controle, né? E o controle, justamente, é o domínio sobre o projeto. Nós temos aqui tipo uma planilha, assim, né? Pode ser até um sistema aqui, né? Um sistema de projeto aqui, né? E mostra vários gráficos, tá bom? Né? Que estamos vendo aqui, né? Vários relatórios. Nós chamamos, assim, popularmente, né? Todo essa área que vocês estão vendo aqui de dashboard, né? Ou painel, tá bom? O painel de resultados. Tá bom? Então, o dashboard, né? Ele mostra, né? Um painel inteiro, né? Num todo, o que está acontecendo. Então, você consegue ter uma visão geral de muitas questões, certo? Lá na empresa, eu criei um dashboard também desse, né? Que eu tenho várias pessoas, a gente consegue ver as metas de cada um, o desenvolvimento de cada um deles, por cada gráfico, tem uns 3 ou 4 gráficos também lá. Então, o dashboard é muito importante e é um meio interessante de comunicação. Há empresas que deixam, né, nos corredores, né, um painel. O painel que eu falo pode ser um painel normal, mas normalmente é, né, uma tela de computador, tá certo? Um display lá, mostrando. Né? Então, quem passa está vendo o progresso, está vendo o que é está acontecendo. Isso deixa bem transparente, tá bom? Aí nós vamos para a barreira, né, à comunicação. Temos algumas questões interessantes, né, dentro do processo de comunicação aqui, tá bom? Que é confiança, comprometimento com o projeto, com a gestão de projeto, a semântica e o ambiente, tá? E aqui eu tenho TI, por exemplo, né? E tenho a área de negócio, certo? E o indivíduo e a organização. O indivíduo aqui em cima, a organização embaixo. Resumidamente, todo esse mexido aqui, tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos mostrando que se eu não confio no que o outro fala, isso quer dizer que eu tenho que conferir o que ele faz. Né? Então, é preciso que eu confie, que eu tenha confiança para não estar conferindo. Então, é muito chato, né? Tudo que está fazendo, eu tenho que estar lá conferindo. Então, se eu tenho que estar conferindo isso aí, eu não preciso da pessoa, né? Eu não preciso nem estar pagando para essa pessoa. Talvez eu vou lá e faço, certo? Então, é muito importante, né? Então, também mostra o comprometimento com a gestão de pessoas, tá certo? Então, quando nós somos comprometidos, nós prestamos mais atenção. Certo? Então, ontem, por exemplo, eu fiz um contrato e, putz, faltou alguma atenção, eu não observei, no CPF eu troquei um númerozinho, né? Então, foi errado. Aí o contrato foi e voltou. Né? O cliente não quis assinar e com toda razão. Né? Então, faltou uma atenção minha. Mas falta de comprometimento? Não, faltou uma atenção. Tá certo? Então, a atenção tem que parar para fazer aquilo. Não ser outras pessoas, mas eu tenho que parar, né?
certo? Então, tudo isso, né, muitas vezes, se eu não tenho essa questão, eu começo a ter barreiras, né, na minha empresa. Né? Conforme a figura que nós vimos, né, o conceito de comunicação esclarece que para que haja a comunicação é necessário que haja um emissor, é claro, né? Ele que está emitindo. E aqui nós estamos vendo aqui pela figura abaixo alguns ruídos, tá? Eu tenho um emissor, não é isso? Tá? Eu tenho um canal, não sei qual é o canal que eu vou utilizar, pode ser telefone, né? Pode ser o WhatsApp, tá certo? Pode ser uma mensagem de computador, pode ser pessoalmente, face a face, pode ser por relatório, né? Pode ser por rádio, né? Rádio amador aqui, por exemplo, né? Seja lá como for. Existem muitas formas, certo? Só que existe dentro desse canal ruídos, né? Então, aqui mesmo na nossa comunicação, há ruídos, que eu sei que há ruídos. A internet pode dar uma queda, vocês não conseguem me ouvir muito bem. Vice-versa, vocês falando também para mim, né? Então, temos ruídos de todo jeito. Ou eu falo uma coisa e você não entende, tá bom? Ou eu faço um relatório meio desorganizado e você não consegue compreender. Então, quando eu trato de ruídos, é aquilo que pode atrapalhar, né, a minha comunicação. Isso é um ruído. E aí eu vou lá, quando recebo, eu vou codificar, não é isso? Eu digo, será que é isso mesmo que eu entendi? Aí eu faço o quê? Um feedback sobre a situação, né? Da codificação. Eu estou decodificando e o outro está codificando, certo? Por isso que muitas vezes quando eu dou uma instrução, eu pergunto, você entendeu? A pessoa diz, sim, entendi. Então explica para mim. Porque eu quero que ela me dê um retorno para ver se o que ela entendeu realmente é o que eu expliquei. Talvez demore mais essa situação, seja mais prolixa, mas eu garanto que é mais garantida, certo? Você talvez dizer algo, perguntar se a pessoa entendeu e você diga, então, me explica o que você entendeu, né? Então, vai te dar certeza de que a comunicação se tornou algo, né, comum, tá, pessoal? Que é isso que quer dizer a comunicação, tá bom? Alguma dúvida até agora? Não, viu, professor? Tudo ok. Tá tranquilo. Ok, todo mundo está se comunicando bem, né? Tô vendo. Pode prosseguir, a comunicação tá boa. Beleza. Ó, tem gente se comunicando comigo aqui, ó. Adianta, adianta. Adianta. Olha, o que aconteceu agora? Uma falha de comunicação. Entendeu? A pessoa não se comunicou. Deu um toque no meu celular, ou no aparelho aqui, no rádio, e não se comunicou. Vamos para frente. Então, nós precisamos ter algumas habilidades, tá? Da gestão de projetos em comunicação. Lembre-se que habilidades, ela está dentro, né, de competências, tá bom? Que competência é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. E habilidade é saber fazer, pessoal. Então, será que eu sei me comunicar realmente? Então, dominar as formas de comunicação. Aí, quais são as formas de comunicação dentro da gestão de projeto? Que a gente está trabalhando em gestão de projeto, né? Planos, relatórios, normas, reuniões e a tecnologia que se vai utilizar isso aí, certo? Então, para que essa comunicação flua, é preciso realmente, né, entender dos planos e relatórios, principalmente relatórios, né, das normas. Como é que eu vou fazer um relatório sem conhecer as normas? Né? Entender e praticar diferentes formas de expressão. Aí aqui nós temos expressão verbal, não verbal, expressões corporais, tá? E vocês sabem que muitas vezes a verbal é uma das maneiras mais fáceis, não é isso? De se comunicar, tá bom? E a não verbal é aquele negócio bem subjetivo, né? Eu faço uma careta bem feia, sei lá, né? Será que eu estou com sono, não estou gostando dessa situação? As expressões corporais dizem muito. Estou abrindo a boca, estou com sono, estou olhando direto o relógio, estou com pressa, querendo que o negócio ande rápido. Então, veja que as comunicações não verbais, as expressões corporais, também dizem muitas questões, muitas coisas, né?
outra comunicação aqui também, certo? Que é as de textos, né? Contextuais, né? Ou seja, não sei se vocês já aconteceram com vocês, né? Alguém está lá digitando para você e você interpreta, né, de uma forma diferente do que a pessoa quis falar. Então, muitas vezes eu não estou nem entendendo. Eu digo, peraí. Deixa eu ligar que é melhor que eu tire essa dúvida. Certo? Então, até na digitação é complicado. Às vezes a pessoa pensa que o outro está sendo grosso e o outro não está sendo grosso. Né? Ou vice-versa, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, mediar discussões utilizando o bom senso e justiça. Tá bom? Quando a gente fala bom senso e justiça, é uma coisa que a gente não encontra muito nesse país, não. Viu? Mas a gente tem que entender que isto é possível, né? Bom senso e justiça. Vamos lá, então, entender essa questão do bom senso e da justiça, tá certo? Quando a gente fala de bom senso, e aqui mediar discussões utilizando bom senso e justiça, tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com a questão da justiça, porque a gente quer entrar na parte da razão, né? Ah, eu tenho razão, eu não tenho razão, será que tem razão? Não tenho razão. Eu já contei para vocês alguma história sobre razão e não razão. Você tem razão, não tem razão, já contei essa história? Eu me lembro, não. Ora, vou só mostrar para vocês como é que funciona dentro de uma equipe, tá certo? Tinha um mestre que estava lá conversando com seus discípulos. Então vinha um a um conversar com ele. Esse mestre, se vocês não ouvirem bem, peçam para eu repetir, senão perde a noção, né? O sentido da piada. Esse mestre, certo? Tinha um assessor do lado, tipo um secretário, que anotava tudo o que ele falava. Aí, o mestre, né, falando lá e o assessor aqui, né, fazendo suas anotações. Tá bom? Nesse momento, chegou um discípulo desse mestre e disse: Mestre, tá tudo errado, não estou gostando de nada que está acontecendo aqui, isso não está certo, e começou a fazer algumas reclamações para o mestre. O mestre disse para ele: Ah, você tem razão, você tem toda a razão do que está falando. Não, você está certo, não se preocupe não, tem razão, tem razão. Aí o discípulo feliz da vida, né? Reclamou, viu que tinha razão, foi embora. E aí veio o segundo, tá? O segundo discípulo. O segundo discípulo começou a reclamar, olha, tá tudo errado daquilo que ele falou, né? Não é desse jeito, não sei o quê, e começou a falar tudo ao contrário do que o primeiro discípulo tinha falado. Né? E o mestre fez o quê? Ah, você tem razão. Você tem toda a razão. O mestre deu razão para o primeiro e deu razão para o segundo, mesmo sendo opiniões diferentes, reclamações diferentes. Ele deu razão a tudo, certo? Isso está lá do lado dele, o assessor anotando e olhando, né? E dizendo, rapaz, o mestre está ficando doido, ficando tantã, porque está dando razão a tudo. Quando os dois discípulos foram embora, né? O auxiliar, né, o secretário, o assessor, olhou para ele assim e disse assim, ô mestre, eu não entendi, foi nada. O primeiro reclamou algumas coisas, o senhor deu toda a razão. O segundo reclamou coisas diferentes, o senhor deu toda a razão. Desse jeito, o senhor está entrando em contradição. Aí o mestre olhou para ele assim e disse, e não é que você tem razão? Deu para entender a história, a moral da história, pessoal? Deu sim. Veja que, assim, claro que num negócio numa gestão de projeto, você não vai dar razão a tudo, né? Isso foi só uma analogia aqui para entender que a harmonia, o bom senso, tem que prevalecer. Então, a razão deve ficar, né, em terceiro plano, digamos assim. A razão, temos que ouvir todo mundo, temos que ser justo. Não, você realmente faz sentido o que você falou, não faz. E assim por diante, tá bom? Né? Temos que ouvir todos os lados, e isso é muito importante, tá? Então, sintetizar também, né? Resumir, negócio ser prático, né? Ou expandir a comunicação, dependendo do público, né? Tem público que gosta de uma explicação mais prolongada, tá certo? Um discurso mais... Tem outro público que gosta de um negócio mais sintetizado, mais rápido,
mais curto, daquela história, curto e grosso, né? Mas assim, não tão grosso, não quero dizer isso, mas que a gente possa ser sintético, não prolixo, tá bom? Fala demais, explica demais, faz um arrodeio, né? Isso cansa na comunicação. Elaborar o planejamento da comunicação, planos de reunião, relatos de desempenho, cronogramas de evento, certo? Então, isto é elaborar todo o planejamento da comunicação. Como é que vai ocorrer? O que é que nós vamos falar? Tá certo? Qual é o desempenho que nós vamos falar? Tá certo? O que aconteceu, o que era antes e agora não é mais. São coisas desse tipo, né? E também é uma coisa importante, que isso aqui não é fácil não, tá? Conhecer as expectativas dos stakeholders, né? Emissores e receptores, né? Então, a gente vai falar para pessoas que estão esperando coisas boas, claro, né? Então tem que saber o que vai falar, como falar. Se não, né? Se não, como é que se diz? Se não deu certo alguma coisa, tem que chegar e explicar bem direitinho, tá bom? E por último, conhecer os canais disponíveis, certo? Então, quando nós conhecemos quais são os tipos de canais, é a melhor coisa do mundo, né? É interessante que até para isso tem um cálculo, pessoal, né? Sobre essa questão de canais, né? Então, veja que no número, tá certo? No N, né? Número não, né? No N, né? Que é número realmente de pessoas, né? A gente vai ver que quantos envolvidos estão aqui. Então, a fórmula aqui está dizendo, né? Que é o número de envolvidos vezes o número de envolvidos menos 1, dividido por 2. E aí nós vamos entender para que serve esse tipo de cálculo, para que possamos entender melhor, né, a necessidade de comunicar, né? Quantas vezes precisamos nos comunicar, certo? Então, vamos logo para o exemplo, que é a melhor coisa que a gente faz, tá? Então, num projeto, veja aqui, olha, num projeto com 30 pessoas, né, qual seria o número de canais de comunicação? Aplicando a fórmula, nós temos 30 vezes 30, no caso aqui, no caso seria o quê, né? 30 menos 1 vezes 30, né? Resolve primeiro de dentro. Dividido por 2, deu 435. Ora, 435 canais, pessoal, de comunicação. É coisa demais. Que tanto canal é esse, né? Que nós precisamos ter. Então, aqui está bem complexo, está bem complicado. Certo? Vamos ver um negócio mais fácil. Um outro exemplo aqui. Ficou mais fácil agora, não é isso, né? Então, 4 menos 1, 3, né? Então, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6, certo? Então, a resposta aí são quantos canais de comunicação? Nesse caso aqui, 6. Já fica mais fácil, já é melhor do que 435, né? Formas de canais de comunicação, certo? Então, 4 pessoas, né? Que tem é igual a 6 canais, né? De comunicação, tá? Então, vamos lá. Quais seriam os planos de comunicação, né? Tá? E aqui é um exemplo na casa da praia, certo? Então, é um projeto, certo? É uma ideia que nós estamos tendo aqui. Então, o projeto é o seguinte, olha, casa com 4 quartos, certo? Sendo 2 suítes e banheiro comum interno à casa. Cozinha grande, sala de estar, sala de visita e cozinha integrada com a área de lazer. Na área de lazer deve haver uma churrasqueira com balcão e local para TV e freezer. Aí eu pergunto para vocês, esta comunicação sobre o projeto está boa, pessoal? Tá boa ou não tá boa essa comunicação? Eu acho que tá bacana, hein, professor? Tá show, tá? Tá legal, tá? Sobre o Dá pra projeto, né? entender. Ela foi clara nas coisas, né? Tá bem, certo? Olha o seguinte, aqui, né? Vamos ver os mapas dos stakeholders dessa casa, certo? A gente falou da casa, né? Do projeto em si, do que ele se trata. Vamos entender agora aqui nesse mapazinho.
Nós temos aqui, dentro desse mapa, a imobiliária, né? Nós temos prefeitura, nós temos escritório de arquitetura, nós temos fornecedor de terraplanagem, nós temos empreiteira de obra, a esposa, que é importante, né? Filhos, também é importante. O cunhado, esse não é importante, não. Tá? O vizinho, vizinho é importante, certo? Então, arredores da casa na praia, né? E outros fornecedores, certo? Então, vejam nesse sentido aqui, tá? Quem são, né? Aqui está mostrando o mapa, né? Quem são nossos stakeholders que nós precisamos falar. Então, e aqui está falando, ó, o grau, tá certo? Tipo de interesse em cada um deles, né? Financeiro, impostos, tal, status, né? A esposa, é status, né? O interesse dela. Casa na praia, status. Né? Os filhos, né? Local de lazer, né? Tá certo? Cunhado, cunhado é oculto, tá se escondendo lá na casa. Tá bom? E um vizinho, né? Tá? Vizinhos empréstimos da casa. Tá? Pode ser também, assim, que tipo de vizinho eu vou ter, tá bom? Será que eles vão incomodar, não vão incomodar? Coisas desse tipo. E vocês observarem bem, cada um deles está dizendo, né? Se é alto ou é baixo, né? O nível, né? Qual o grau de influência, tá certo? As formas de abordagem e assim por diante. Nesse momento estamos vendo aqui esse mapa, tá? Que tipo de comunicação nós vamos ter com frequência? Né? Quem são os responsáveis por ele, né? Vocês viram aqui que tem os grupos, certo? Né? Aqui, para cá onde estão os grupos aqui, ó. Tá, começa agora a mesclar. Né? Então nós temos apresentações, né? Então índice, certo? De avanço da obra, número de faltas de funcionários, né? Consumo de materiais, quem são as pessoas envolvidas, né? O meio de comunicação, pessoal e por arquivos, né, por e-mail, tá certo? Quem faz empreiteira, tá certo? Quem é o emissor, o gerente do projeto, mas é empreiteira. Então, veja quem é que está interessado, quem são os receptores. É isso aqui, ó. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, né? Então, são os receptores que tem, né? Semanal, quinzenalmente, a frequência. Apresentação do documento, olha, escritório de arquitetura, né? Orçamento versus real, né? Escritório também de arquitetura, certo? Então vejam que a gente consegue ver quem são os canais, quem são os tipos, com quem vamos ter. Né? Se nós observarmos bem no nosso caso aqui, nós aqui mostramos que precisamos ter apenas 6 tipos, né, de comunicação. Veja como cresceu aqui, tá certo? Né? Com quem nós vamos nos comunicar, quantas comunicações precisamos ter, tá? Então, são as formas, né, que vão se multiplicando dependendo do número de interessados que estejam. Nesse momento, nós temos, né, um projeto, certo, de comunicação. E aí a comunicação deverá seguir o que está definido na figura 2.3, né, e sempre deverá ser enviada primeiro para o gerente de projeto. Claro, né? Entendeu? Se as coisas forem decididas ou forem mudadas, né, fora, diferente do que o gerente de projeto planejou, esse negócio, né, não dá certo, tá? Professor, o microfone tá no mudo aí, professor. Opa, opa. Estão me ouvindo aí? Estão na escuta? Agora tá sim. ok, tudo. Agora Né? sim. Houve uma ruptura aqui, né, na comunicação, certo? Então, vamos lá, né? O processo de comunicação. Claro que, primeiramente, né, o dono do projeto, o gerente de projeto, tá certo? Que é o maior interessado, né? O cara é responsável pelo assunto, certo? Então, os meios de comunicação já definidos que estão na figura, né, 2.3, né? Se não estiver diretamente, aí por e-mails, telefone, celular, pessoalmente e impresso. Então, tem que encontrar alguma forma de se comunicar, tá bom?
As pessoas estão lá no mapa, né? Então, como vão receber esse tipo de comunicação? Ok, pessoal. Tá difícil aqui para mim, né? Mas voltei, tá? De vez em quando tá cortando seu microfone, professor. É porque tá caindo a rede, né? A rede cai e aí eu espero, paro, esperando ela retornar. Certo? Então vamos lá, né? Quais são os indicadores necessários, né? Os indicadores deverão seguir, certo? O padrão de projetos, né? Um cronograma com os avançamentos, né? A curva S, tá bom? Onde é que tá isso aqui, né? Tá bom? Né? Dentro de uma escala, tá certo? Tá bom? Né, de progressão do projeto, né, e o fluxo de caixa do projeto. Né? Opa, fluxo de caixa é importante, né? Será que eu estou gastando mais do que projetei? Será que está sobrando dinheiro? Será que não está? Como é que está? E assim por diante, certo? Reuniões semanais e quinzenais. Né? Nelas deverão estar presentes os líderes do projeto e representantes dos fornecedores envolvidos. Então, aqui se discutirão, né, nessa reunião, o andamento, os atrasos e avanços, né, se houver as próximas fases do projeto e o que for necessário para o cumprimento das mesmas. O gerente de projeto é o responsável por né, por liderar cada reunião e anotar o que for preciso. Então, logo após, né, ele e os líderes de pacotes deverão levar o time, né, de execução apenas o que for relevante, como prazos, atrasos, plano de recuperação e novas fases. Então, vejam que na reunião se trata todo um volume de informações, ele sintetiza essas informações e leva para o time apenas o que é necessário, né, para não perder tempo. Tá bom? E aqui, pessoal, nossa aula se encerra nessa questão da comunicação, que é muito importante, né, dentro dos projetos. Tá? Só lembrando para vocês aqui, já que está um grupo maior de pessoas, eu já postei lá no grupo, falando com o Júlio está aqui, né, Júlio? Que ele fez algumas perguntas lá no grupo. Só relembrando que na próxima semana já inicia as provas de vocês, mas eu ainda vou ministrar mais aulas para concluir o assunto, já que a gente teve muitos feriados, né? Numa sexta-feira que atrasou um pouco o nosso cronograma. Então, para concluir esse assunto, eu preciso ainda utilizar esse dia. Se vocês já quiserem fazer a prova no dia 4, como eu disse, se vocês se sentirem, né, com garantia e segurança para isso, podem fazer. Mas eu vou encerrar o conteúdo todo, né, programático no dia 5. Começa no dia 4 as provas, mas no dia 5 eu encerro, certo? E vocês podem fazer depois do que eu encerrar, ou pode fazer antes, final de semana, vocês decidem, né? A melhor forma de fazer essa prova. Fica combinado assim, pessoal? Ô, professor, Oi, Júlio. essa prova aí que já vem feita de lá, o senhor sabe dizer se é referente às 4 unidades ou é das 2 unidades do segundo bimestre? Olha, Júlio, a informação que eu conheço são das 4 unidades, tá? Entendo. Porque a primeira, normalmente, você vai ministrar até o que deu até a primeira, né? E a segunda, ela contempla toda, né? Normalmente são assim, né? Tá bom? Normalmente são assim. Beleza. Beleza? Ok, pessoal, vou só encerrar aqui a gravação.